E diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Querido, eu quero começar essa mensagem, e o título dessa mensagem é Paulo pregando a mensagem da cruz. O intuito da mensagem dessa noite é que nós possamos refletir na vida de Paulo e a partir de Paulo entender a mensagem da cruz. Se nós começarmos a falar a partir de Paulo, sobre Paulo, e introduzirmos essa narrativa nessa noite a partir do próprio discurso dele mesmo, quando ele fala sobre si mesmo, em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo dizendo acerca de si próprio, ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o jovem Saulo, que vemos sendo citado pela primeira vez na palavra de Deus em Atos, no capítulo 7, quando o evangelista Lucas, narrando aquele que foi o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, que sendo arrastado para fora da cidade, foi apedrejado. E então Lucas escreve no versículo 58 de Atos capítulo 7, dizendo que aqueles que iam para apedrejar Estevão, depositavam as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E a partir daí, então, Lucas continua fazendo esses relatos das perseguições na igreja. E em Atos 8:1, Lucas escreve que Saulo consentiu na morte de Estevão. E em Atos 8:3, vai dizer que Saulo assolava a igreja. Em Atos 9:1 vai dizer que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele vai até o sumo sacerdote, solicita autorização para que ele fosse até Damasco buscar aqueles que confessavam o nome do Senhor e que para lá tinham fugido. Só que Saulo, quando pega as autorizações, ele está no caminho de Damasco. Antes mesmo que ele chegasse na cidade, Jesus marcou um encontro com Saulo. E naquele caminho para a cidade de Damasco, Saulo vê o Senhor e ouve o Senhor lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai ao chão e naquele momento ele fala: quem és, Senhor? E o Senhor lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, então, atônito, diz: Senhor, que queres que eu te faça? Jesus o orienta a entrar na cidade. E a partir daquele momento, Saulo fica completamente cego. Completamente cego. Ele passa 3 dias em Damasco sem comer e sem beber e cego. Cego pelo véu da lei, como ele mesmo depois vai escrever em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 13. Ele escreve sobre os judeus que tinham o véu da lei posto em seus corações. Mas o Senhor, orientando o seu servo Ananias, que estava em Damasco, o Senhor em visão aparece a Ananias e diz: Ananias, levanta-te, desce a rua chamada direita, entra na casa de Judas, lá procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Quando Ananias ouve o nome Saulo, Ananias se inquieta e fala: mas Senhor, este tem sido perseguidor, quantos males temos ouvido que ele faz aos teus santos? Mas naquele momento Jesus responde para Ananias:
vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e a todo o povo de Israel. E eu vou ensiná-lo quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias vai, cumprindo a palavra do Senhor, e quando entra na casa, impondo-lhe as mãos sobre Saulo, Ananias diz: irmão Saulo, aquele Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui para que ores por ti e tu voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Naquele momento, então, o véu é tirado completamente. E como simbolizando isso, também as escamas lhe caem dos olhos e Saulo recupera a sua visão. De tal forma, aquele homem que era tão conhecedor da lei, doutor da lei, fariseu, que era membro do Sinédrio, aquele homem agora poderia interpretar tudo aquilo que aprendeu com a lei, com os profetas, a partir da luz de Cristo Jesus, a luz que lhe aparecera no caminho para Damasco, a luz que o encontrou no caminho. E a partir de então, Saulo, completamente transformado, já em Damasco mesmo, começa a pregar a palavra do Senhor. E agora o perseguidor da igreja se torna o perseguido, porque para sair de Damasco, ele precisa ser colocado dentro de um cesto. E pelos discípulos ele é descido pelo muro para que ele escape da cidade, porque os judeus que ali estavam já queriam tirar a vida dele. Dessa forma, Saulo, cheio do Espírito Santo, ele, depois de apresentado aos apóstolos, depois de separado pelo Espírito Santo de Deus para uma obra missionária, ele e Barnabé, levando consigo Marcos, partem para a sua primeira viagem missionária. Esse homem que antes assolava, agora leva a mensagem que perseguia. E Saulo, na sua primeira viagem missionária, ele sai de Antioquia, ele vai a Chipre, ele sai de uma cidade que se chamava Salamina e passa até a última cidade do outro lado da ilha de Chipre, chamada Pafos. Nessa cidade algo extraordinário vai acontecer, porque pela primeira vez vamos ver um relato do poder de Deus na vida de Saulo. Ali havia um homem chamado Bar Jesus, conhecido como Elimas o mágico, e aquele homem perturbava toda vez que Saulo e Barnabé se colocavam a pregar e anunciar a palavra de Deus, de tal forma que Saulo, proferindo contra ele uma palavra de autoridade, aquele homem na mesma hora se viu cego. Vendo isso, o procônsul chamado Sérgio Paulo, na mesma hora, aquele homem maravilhado, pelo qual poder e autoridade Saulo falava acerca da mensagem da cruz de Cristo Jesus, aquele procônsul então se converte ao Senhor. Saulo e Barnabé prosseguem a sua viagem missionária, entrando em Listra. Depois de uma grande confusão, Saulo é apedrejado e tido como morto. Mas saindo com vida, ele prossegue a viagem, encerram a viagem. Já na segunda viagem missionária de Saulo, ele agora chamado Paulo, porque lá em Pafos, em Atos capítulo 13, versículo 9, quando ele ainda está em Pafos, ele passa a usar o seu nome romano de Paulo. Ora, se Saulo significa o desejado, Paulo significa pouco, pequeno, menor. E podemos lembrar disso quando ele mesmo cita em 1 Coríntios 15, 9, dizendo que ele era o menor dos apóstolos. E este agora, Paulo, cheio de poder, cheio de autoridade, vai levando a mensagem da cruz de Cristo por onde passa. Agora, o perseguidor que se tornou perseguido, leva a mensagem que antes era motivo para que ele quisesse arruinar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse encontro com Jesus mudou completamente a vida de Saulo. A conversão de Saulo no caminho para Damasco fez com que aquele homem mudasse completamente de atitude. Ainda agora, na segunda viagem missionária com Silas, depois de expulsar o demônio de uma jovem e novamente se colocar diante de uma grande confusão, Saulo, Paulo agora e Silas
são colocados na prisão após serem açoitados. Apedrejado, açoitado e agora preso. Mas a palavra de Deus vai dizer que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, de tal forma que os outros presos ouviam, e deu-se um grande terremoto, abalando as estruturas daquele lugar, e as correntes foram quebradas, as portas se arrebentaram, e até o carcereiro, pensando que todos os presos haviam fugido, tentou contra a sua própria vida, mas Paulo diz: não faças mal a ti mesmo, que estamos todos aqui. Naquela mesma noite, aquele homem, aquele carcereiro, vira para Paulo e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E assim ia Paulo, transformado pela mensagem da cruz, fazendo com que a mensagem que ele pregava fosse a sua vida, e com que a sua vida fosse a mensagem que ele pregava. De forma que, com integridade, ele seguiu o caminho do Senhor e não negociou. Ele vai dizer em Filipenses 1:21 que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse mesmo Paulo que descobriu um encontro com Jesus, um encontro improvável, um encontro inesperado com Jesus, mudou a sua vida de uma vez por todas no caminho para Damasco. Aquele homem que nunca mais foi o mesmo. Ele vai compreender depois o que ele mesmo diz em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque como ele mesmo escreve em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a grande conclusão dessa mensagem, o que eu quero trazer de reflexão para mim e para a sua vida nessa noite, é que bastou um encontro com Jesus para que Paulo fosse outro homem, fosse completamente mudado e transformado. Bastou um encontro não programado, não previsto, não esperado, mas um encontro definitivo, decisivo, marcante, inigualável, um encontro com Jesus. E aquele homem foi mudado, completamente transformado pela luz que um dia de Cristo sobre ele brilhou naquele caminho para Damasco. Ele pensou que iria entrar na cidade de um jeito, mas ele entrou completamente diferente. Completamente diferente. Ele pensou que sairia de Damasco levando vários presos, mas ele sai fugido. E esse Jesus que marcou um encontro com Saulo, nós começamos cantando nessa noite feliz, nesse santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Mas na verdade o Senhor Jesus é que marcou um encontro com você e comigo neste santo lugar, nessa noite. Talvez você tivesse outra programação, ou talvez você ficou em dúvida se vinha ou se não vinha. Talvez uma doença quase te impediu de vir, talvez alguma situação quase te impediu de chegar, mas você está aqui porque Jesus marcou um encontro com você, e Ele veio, e Ele te trouxe, e esse encontro está acontecendo. E algo que muito me questiono é sobre a escolha de Cristo, quanto a escolher um homem que estava no apedrejamento de Estevão, um homem que estava perseguindo e destruindo a obra da sua igreja. Porque naquele momento em que ele se encontra com aquele Saulo perseguidor da igreja no caminho de Damasco, tinham outros melhores para Jesus querer escolher, para Jesus encontrar. O próprio Gamaliel seria um desses, que está lá citado em Atos capítulo 5, se não me falha a memória. Mas Jesus escolheu Saulo
em detrimento de quem ele era ou do que ele tinha feito, Jesus escolheu Saulo. Assim como nessa noite haviam outros melhores do que eu, cantando melhor do que eu, com melhor oratória do que eu, com melhor sabedoria do que eu, com melhor conhecimento bíblico do que eu, com melhor espiritualidade do que a minha, com maior profundidade em Deus, com mais intimidade com Deus. Haviam outros melhores do que eu, mas Deus me escolheu nessa noite, Ele me escolheu. Haviam outros melhores que você, haviam outros muito melhores, muitos mais piedosos, muito mais bondosos, generosos, misericordiosos, muito mais fiéis, mas Jesus escolheu você. E quem somos nós? Porque duro nos é recalcitrar contra os aguilhões. Então precisamos seguir a esse Jesus que nos chamou para esse encontro, que nos escolheu, nos selecionou. Quem somos nós para dizer não ao chamado do Senhor, quando na verdade um homem parou totalmente a sua vida, mudou todo o rumo da sua história para viver a mensagem da cruz de Cristo? E esse Saulo que abraçou o Evangelho, que fez da sua vida uma história de amor e fidelidade a Jesus, escreveu 13 dos livros que nós temos no Novo Testamento. Toda a doutrina, base da fé cristã está contido nas epístolas, nos livros que Paulo escreve. Quão importante a vida deste homem. Talvez você ache que não dá mais para você, que não é você que Deus deveria enviar por conta do seu passado. Mas Deus não olhando para o seu passado, mas olhando para a obra que Ele pode fazer na tua vida. Ele te chama, Ele te escolhe e Ele te dá um chamado, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E assim como Paulo foi transformado a partir de um único encontro com Jesus, nós também nessa noite temos a oportunidade de sermos completamente transformados por esse encontro que está acontecendo aqui e agora, o encontro com Deus. Um encontro onde Jesus mostra para nós que a mensagem da cruz, ela é verdadeira. Aquele Jesus a quem que os primeiros discípulos pregavam e que Saulo ia perseguindo, ele se tornou a grande pregação da vida deste homem, Paulo. E ele, pregando a mensagem da cruz, passa agora a anunciar que aquele filho de um carpinteiro era sim o Messias, o Cristo que Israel tanto esperava. Aquele Jesus crucificado no madeiro, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Esse era agora a pregação de Paulo. Um Paulo transformado. Um Paulo que viu Jesus e que foi transformado. Um Paulo que mudou pela visão da glória de Jesus. E nessa noite o Senhor Jesus está brilhando sobre nós. Ele está nos convidando para sermos transformados por Ele. Sabe, quando eu olho ainda para Saulo e vejo um homem tão pleno de conhecimento, um jovem já membro do Sinédrio, doutor da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, da escola de Hilel, fariseu de fariseus. Saulo tinha status, conhecimento, instruído em toda a sabedoria e entendimento que naquela época se poderia oferecer da melhor forma possível. Mas bastou uma vez ele olhar para Jesus e ele entendeu que na verdade não era o que ele tinha, era o que Cristo tinha, era quem Cristo era o que Cristo acrescentava a ele.
pensando um pouco nisso, às vezes eu penso nas nossas conquistas que são tão preciosas, tão importantes para nós. Talvez assim como aquele Saulo do começo, nós estejamos cheios, crescendo profissionalmente, fazendo faculdade, aprendendo, nos aprimorando. Que coisa boa, são conquistas tão preciosas para nós, tão valiosas para nós. Estamos construindo a nossa família, estamos educando os nossos filhos, estamos investindo o nosso tempo naquilo que nos é precioso, naquilo que é uma conquista para nós. Mas talvez até com todas essas conquistas você ainda não se sinta totalmente pleno, totalmente preenchido. Porque talvez ainda te falte ver essa luz, assim como Saulo no caminho de Damasco. Ainda te falte ir para esse encontro totalmente indefeso, para que Cristo, tendo te encontrado com poder, chame pelo seu nome e mude de uma vez por todas a sua vida. E esse encontro acontece aqui e agora. Eu não sei há quanto tempo você se sente incompleto. Eu não sei há quanto tempo você percebe que te falta algo para ser pleno. Mas aquilo que te falta, Jesus tem para te acrescentar. Aquilo que você não consegue com as conquistas naturais da vida, Jesus preenche em você. E até mesmo aquilo que você perdeu e que te dói tanto, o Senhor te consola. Porque quando a luz dele brilha, e nós percebemos, assim como Paulo percebeu, que na verdade nós somos tão pequenos, mas há um Deus tão grande e poderoso que nos convida a uma vida nova. Para quê? Para que nós possamos abraçar a mensagem da cruz, porque pela cruz chegamos ao céu. É pela cruz de Cristo, é pela graça de Cristo que nós somos salvos. E nessa noite, eu quero orar junto com você, para que tudo aquilo que você precisa de Deus, que neste encontro que está acontecendo aqui e agora, que Jesus fez questão de promover entre Ele e você, que esse encontro seja perfeitamente suficiente para transformar você, para que você não saia daqui como mais um culto, mais um domingo, mas como você saia daqui como Paulo, completamente transformado pela presença de Deus, pelo impacto que fez de uma vez por todas encontrar Jesus. Que encontrar Jesus seja suficiente para cada um de nós. Que encontrar Jesus seja tudo que nós precisamos. Porque o mundo passa, assim como todas as conquistas que nós vamos fazer nele. Mas a presença de Deus, ela nos preenche para toda a eternidade. Aquilo que Cristo, na mensagem da cruz que Paulo pregava, ele veio trazer, foi o reino de Deus. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se coloque de pé e vamos orar, porque Deus marcou um encontro conosco para mudar as nossas vidas. Senhor, nessa noite, nosso coração se quebranta diante da Tua presença, porque nós não somos a melhor escolha. E eis-nos aqui. Haviam outros mais capacitados, melhores em vários sentidos, mas o Senhor nos escolheu. E que bom, Senhor, que Tu foste zeloso e guardou a nossa vida para ter um encontro contigo. Senhor, eu Te agradeço, porque a mensagem da cruz que Paulo pregava chegou até nós. E nós cremos, Senhor, nós cremos. Nós confessamos a Ti que somos falhos, somos pequenos. E nós queremos esse encontro. Resplandece sobre nós a luz do Teu rosto e transforma a nossa vida. Muda, Senhor, de dentro para fora, de tal forma que nunca mais nós queiramos ser os mesmos, Senhor.
te agradeço, Deus. Amém. Querido, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.